Após o planeta ser engolido pelas sombras, esse homem se tornou um dos únicos habitantes de uma pequena área com eletricidade. E agora ele se une a uma frota de soldados, que tem a missão de descobrir o que causou esse colapso mundial. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Blackout, a batalha final, um filme de ação e thriller lançado em 2019. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo Oleg, um ex-soldado russo que estava saindo com Aliona, uma médica militar. E depois de darem uma relaxada, o cara percebe um monte de drones cercando seu apartamento. Pressentindo que aquilo não era um bom sinal, os dois descem juntos com uma multidão para descobrirem o que aconteceu. E um comunicado na TV informa que a Rússia havia perdido contato com o mundo inteiro, o que muitos teorizaram ser o efeito de um ataque nuclear. E então passamos para uma frota de soldados que é enviada até uma cidade para uma missão de reconhecimento rápido, mostrando uma área que estava em quarentena por uma razão desconhecida. Eles chegam até um mercado aparentemente vazio e utilizam uma massa que gera uma reação luminosa, só para descobrirem que estavam andando em meio a vários corpos sem vida. O grupo parte até um prédio próximo dali e adentra um apartamento vazio, mas o curioso é que tinha uma mesa de jantar que parecia ter sido preparada há pouco tempo, só que não havia ninguém ali. Um dos soldados até investiga um quarto, mas acaba sendo emboscado por um homem que pega sua arma e foge pela janela. E o cara simplesmente pula do quarto andar sem sofrer nenhum ferimento, mostrando que ele não era um humano comum, mesmo com os soldados tendo certeza de que acertaram alguns tiros nele. Um mês se passa desde o colapso mundial, e Yura, um taxista, acaba sendo convocado para se aliar às forças armadas, e o cara nem tenta explicar isso à mãe dele, já que ela era uma senhora com problemas psicológicos. Então o homem vai até o quartel-general russo, onde se prepara junto a outros civis. E aí surge Omoslovskaya, que eu vou abreviar para Osmo, e eu nem preciso explicar o porquê. Ela era tenente-coronel do departamento de inteligência, que informa os homens que toda a área fora daquele perímetro conhecido como Círculo de Vida estava em completa escuridão. Além disso, ela estimava que apenas 160 milhões de pessoas ainda estavam vivas no mundo inteiro, e que vários países relataram ter visto um homem estranho e não identificado. Com mais de 8 bilhões de pessoas sem vida ao redor do globo, Osmo acreditava que os civis foram finalizados sozinhos por conta de alguma neurotoxina, e agora a missão deles era coletar recursos e adentrar as áreas de risco, já que as frotas que saíram do círculo nunca mais voltaram. Anoitece, quando vemos Yura e Oleg, que havia sido convocado também. Eles vigiavam os arredores, quando Aliona aparece para a surpresa de Oleg, logo quando um alerta soa avisando que o perigo se aproximava. Sendo assim, os soldados entram em formação de ataque liderados pelo Major Domatov, e aí a base informa que os sinais de calor apontavam para os inimigos grandes e rápidos, o que não deixa os atiradores seguros de que sairiam dali vivos, mas eles nem têm tempo para discutir, já que as luzes da base se apagam, e uma horda de feras sombrias avança contra os soldados, e mesmo reagindo à altura, todos eles são varridos pelos bichos. Quando amanhece, Oleg estava soterrado por uma daquelas feras, mas ele é encontrado por Yura, que ajuda a retirar o cara dali. É aí que descobrimos que aqueles monstros eram na verdade ursos pardos, que causaram uma devastação na área militar. Então, Oleg é levado para a ala médica, onde é cuidado por Aliona, e a mulher aproveita um momento durante o exame para tascar um beijo no namorado. Bom galera, dá pra ver que esse filme se passa no futuro, porém algumas coisas são parecidas com a nossa realidade. Uma delas é o recrutamento militar obrigatório durante uma guerra, ou em um período de necessidade para tal recrutamento forçado, igual aconteceu com Yura. Hoje em dia, existem muitas pessoas que são forçadas a servir seu país em alguma guerra que ele esteja lutando, e até mesmo criminosos são chamados para essa tarefa, que foi o que aconteceu na Rússia, o mesmo país onde o filme se passa. Lá teve um serial killer canibal que foi recrutado para lutar no exército, e o pior de tudo é que ele foi perdoado pelos seus crimes. Mas voltando ao filme, fora dali, Domatov e Osmo tentavam encontrar respostas para o surto violento dos ursos, e a mulher menciona um grupo peculiar conhecido como sensores, seres humanos que conseguiram poderes depois do apagão geral. Ela explica que esses seres possuíam uma mente semelhante a antenas, que recebiam dados indecifráveis, e por sorte ela conseguiu descobrir um deles no meio dos militares, um capitão chamado Sasha. Esse cara alucinava falando que via um rapaz chamado Genia, que havia sido mandado por um tal de Id, mas nenhum dos guardas eram capazes de vê-lo, acreditando que ele estava ficando louco. Então, Genia o informa que a primeira onda acabou com a eletricidade do mundo. Já a segunda fez com que os organismos biológicos se autodestruíssem, enquanto a terceira onda seria causada por um desconhecido, que iria atacar todos eles. Então, voltamos para Oleg, que se recuperava dos ferimentos, enquanto Yura buscava notícias de sua mãe. Mas mesmo a vizinha contando que ela estava bem, ele não conseguia se comunicar com a velha. E aí a Aliona aparece para trocar os curativos do namorado, e Yura sai para deixá-los a sós. Mais tarde, uma frota se prepara para adentrar as zonas em quarentena, e olha, uma repórter que registrava tudo entrevista Yura no meio do caminho, e mesmo com o cara pedindo para não ser gravado, ela dá um toque no cameraman sem o soldado perceber. E aí o homem diz que não se importava com as pessoas finalizadas, contanto que não fossem da sua família, o que
explica o motivo dele não querer ser exposto. Depois disso, os soldados chegam no lugar e investigam os arredores, enquanto Domaltov avança para ver o perímetro e fica chocado com a destruição causada na cidade. Retornando para a base, enquanto vemos um noticiário mostrando a revolta dos civis contra o exército russo. De volta ao grupo, eles se separam, sendo liderados pelo tenente Maxim, e enquanto passavam por uma floresta em direção à cidade mais próxima, Olya fica enchendo o saco do cara que explode com ela, mas Yuri intervém o acalmando. Eles encontram um córrego e Yuri ajuda a repórter a atravessar, aproveitando esse momento para dar em cima dela. Porém, a mulher não parece estar muito interessada nele, já que estava num relacionamento com outro. Nisso, o grupo finalmente chega à cidade e passa o pente pela área antes de adentrar as casas. E aí, um dos soldados abre um container com vigas de ferro e uma delas atravessa sua perna. E os militares não veem outra escolha senão arrancar o cilindro, fazendo o cara agonizar de tanta dor. Após isso, eles adentram um prédio e utilizam um aparelho para rastrear qualquer movimento em um apartamento, como aquela tecnologia que o predador usa, mas nada é detectado, e eles resolvem ficar ali mesmo. Logo, a Liona chega na área para tratar o ferimento do soldado, e ao verificar o desastre, ela afirma que ele precisa ser levado para a base, e o cara reclama, já que queria ser útil, sem nem pensar no peso que se tornaria naquela missão. Mais tarde, Yuri acorda a Olya para almoçar, e quando se sentam, o cara joga verde para a moça, só que as chances dele acabam quando um dos soldados lembra ele de vigiar as janelas. Enquanto olhava o perímetro, Yuri pede a câmera da repórter, e percebe que na noite anterior eles passaram por uma loja que estava fechada, porém agora a porta estava aberta, indicando que alguém além deles estava por ali. A frota se encaminha até o lugar, e deduz que alguém estava indo lá para roubar comida. Então eles preparam uma armadilha para pegar quem quer que esteja se escondendo lá dentro. E aí, quando a noite chega, um soldado detecta um movimento na loja, e Yura deixa a repórter com dois sinalizadores, um de cor roxa que indicava que eles precisavam de ajuda, e outro vermelho, que indicava que eles foram todos finalizados. O homem sai do apartamento enquanto o grupo avança para o local, mas a mulher é teimosa e não aceita ficar para trás, seguindo a equipe com a sua câmera para registrar tudo o que acontecia. Ao entrarem, eles encontram um jovem bastante ferido e resolvem levá-lo ao apartamento. E lá o garoto acorda e conta que apenas estava atrás de comida, sem nem acreditar que haviam outras pessoas vivas, fazendo o tenente sentir compaixão por ele. E aí, no momento de distração de Maxim, o jovem abaixa para pegar a faca dele e o acerta no pescoço. E o garoto ainda tenta atacar os outros soldados, mas Yura cancela o CPF dele ali mesmo, deixando a repórter em pânico. Fora do prédio, a Liona se despedia do seu namorado e se preparava para levar o soldado ferido, quando uma das torretas alerta um soldado sobre inimigos que se aproximavam ao longe. E de repente, uma bomba é lançada na direção deles, e um grupo de pessoas armadas avança, finalizando os caras aos poucos. Tudo isso enquanto a Liona tentava salvar o soldado aleijado. Mesmo dentro do apartamento, tudo piora quando a torreta esgota sua munição, e agora eles teriam que utilizar a arma clássica contra qualquer nêmesis, o lança-míssil. E incrivelmente, os caras conseguem eliminar a Ordem e sobreviver, mas a vitória não viria tão fácil, já que mais alienados estavam chegando, conseguindo até mesmo eliminar um soldado que usava braços de metralhadora, e seguindo atrás do resto do grupo. Os soldados até conseguem finalizar alguns deles, enquanto Olya aciona o sinalizador roxo, que logo chega à base junto com muitos outros, mostrando que várias frotas estavam precisando de ajuda, e algumas já estavam sendo eliminadas. Dessa forma, ao invés de fugirem, Yura decide que eles iriam ajudar os outros pelotões, e o grupo decide usar uma corda de fuga. E quando Olya sente medo por conta da altura, o cara a beija para encorajá-la, e assim eles conseguem chegar ao chão em segurança. Paralelo a isso, vemos Sasha que sai da ala médica, e logo recebe a visita do tal Id, e o cara explica sobre a conexão mental que criou entre ele e Genya. E agora, Id precisava da ajuda do capitão para encontrar quem estava controlando os humanos hostis. Porém, Sasha não sabia quem era o sujeito, já que só o viu em um sonho. E nesse momento, Id mostra o seu rosto inumano, e ordena que o capitão fosse embora dali com ele. Porém, Osmo aparece e aciona seus soldados contra aquela coisa. Nessa hora, Id controla a mente dos caras para se voltarem contra sua tenente, fazendo eles acreditarem que ela era um monstro, e ameaçando finalizá-la caso não ouvisse o que ele tinha a dizer, contando que ele era como um deus, e que estava do lado dela. Sendo assim, os dois vão até uma sala onde o cara revela toda a verdade. Agora a sós, Id conta que foi uma radiação que fez 160 milhões de pessoas virarem fantoches alienígenas irracionais, e que seria ele quem deveria dar a ordem para iniciar o processo de radiação quando a lua atingisse seu ápice sobre o oceano. Mas o cara deu a ordem quando a lua estava iluminando o círculo da vida, fazendo com que a radiação alcançasse todo o resto do mundo fora daquela área. E agora, aqueles que estavam além do círculo não tinham mais controle sobre suas mentes. E diz que era questão de tempo até que os alienados atacassem aquela base e acabassem com o resto dos sobreviventes, iniciando uma terceira onda, que seria a colonização, e explicando que escolheu a Terra pois seu planeta estava condenado, e o nosso Sol era jovem o bastante para manter a espécie dele viva. Além disso, ele menciona a Onda Zero, um ataque biológico que iria subjugar o planeta, enquanto a nave deles estava a caminho, e que só chegaria à Terra em 200 mil anos com várias armas biológicas. E para piorar,
essa tal viagem de 200 mil anos terminaria no dia seguinte. O Alien afirma que os humanos eram um produto da engenharia genética alienígena, só que uma versão falha, já que os aliens tiraram suas habilidades psionicas, deixando apenas o desejo primitivo de acasalar. E quando Osmo questiona quem estava controlando os alienados, o ser responde que era um membro do seu povo chamado Ra, e que eles precisavam finalizá-lo, só que para isso precisariam da ajuda de Sasha, que poderia encontrá-lo com seus novos poderes. É nesse momento que Osmo é comunicada sobre o ataque às equipes de Maxim, mostrando que eles estavam mesmo ficando sem tempo. Sendo assim, a base manda um helicóptero com Id, Osmo, Gênia e Sasha para auxiliarem na batalha. No meio do caminho, o Alien revela que não era imortal e que viveria para sempre se não fosse finalizado. Além disso, ele podia alterar a estrutura do seu corpo, renovando suas células e curando qualquer doença, utilizando isso como uma moeda de troca da exploração dos povos. Ao chegarem no destino, o grupo busca um lugar tranquilo para Sasha se conectar a Ra, e Id consegue realizar a façanha fazendo com que Sasha visse o local onde o Alien estava, desenhando um prédio dentro da área em quarentena. É nessa hora que o Major Dolmatov chega no lugar, questionando do que se tratava aquilo, e Id não hesita em contar sobre a invasão alienígena e os alienados que estavam se reunindo para acabar com a humanidade. Depois disso, Id e Gênia vão até o prédio desenhado por Sasha, e o capitão chama o Alien e revela que foi visto por Ra durante sua visão, o que significava que ele estava em perigo por conta de suas habilidades. E por causa disso, Id pede para que o capitão ficasse na base, e promete que não permitiria que Ra o ferisse. Então galera, pode parecer loucura, mas realmente existe a crença de que o deus egípcio Ra era um ser alienígena, já que na religião da Nova Era existe a raça aviana, uma espécie alienígena de aparência semelhante a aves, que se instalaram na civilização suméria e egípcia, interagindo com os humanos no lugar chamado Vale do Indo. Fora isso, a cena que mostra o Sasha desenhando o local onde Ra estava faz alusão à clarividência artística, um tipo de habilidade espiritual, que supostamente permite a um médium visualizar imagens e desenhá-las quase que perfeitamente, podendo ser inspiradas por visões do passado, presente ou futuro. Mas voltando ao filme, no trajeto até o inimigo, Osmo questiona sobre Sasha, descobrindo que ele tinha sido deixado para trás. Então ela decide parar o camburão para retornar, e é nessa hora que o grupo avista um ataque de mísseis guiados contra a base, que logo é destruída num piscar de olhos. Isso enfurece Osmo, que ameaça atirar em Id, mas o Alien diz que se Sasha estivesse com eles, aqueles mísseis iriam em sua direção, e que o sacrifício daqueles homens foi necessário para salvar todos os outros. Longe dali, o grupo de Yura chega a um estacionamento, onde finalizam alguns sobreviventes acreditando serem alienados. Porém, uma mulher sobrevive, e Olha protesta contra a ação dos soldados, esquecendo que a mulher poderia fingir ser uma pessoa boa, assim como o garoto que finalizou Maxim. E quando eles achavam que estavam seguros, mais uma leva de alienados aparece, e os soldados metem bala além de lutarem no mano a mano. Enquanto Olha tentava ao máximo não enlouquecer com aquela brutalidade toda. E mesmo tendo se ferido na briga, Yura leva Olha para um lugar seguro, onde ela encontra um carro que ainda estava funcionando. E é aí que o cara mostra o seu ferimento, o que obriga a Olha a tirar os dois dali. Eles chegam até um lugar cercado por corpos, e surpreendentemente são encontrados por Oleg, que fica feliz pelo amigo ainda estar vivo. Então ele os leva até os outros dois sobreviventes, que incluía a Liona e o soldado aleijado. Depois de um tempo, o grupo é encontrado pelo Major Dolmatov e o resto da trupe, mas se decepcionam ao descobrir que não teriam como voltar à base, e que a única missão agora era partir em direção à própria morte, sendo guiados por Id. E digamos que eles não recebem o Alien muito bem. Durante a viagem, Id mostra interesse em ter Yura ao seu lado na batalha final, e conta que quanto mais se aproximava de Ra, mais fraco ele ficava, e que se tivessem sorte, o seu irmão de espécie acreditaria que ele havia sido finalizado na explosão da base. Então, o grupo chega até uma rua onde são encurralados por mais de uma horda de alienados, mas dessa vez eles simplesmente passam por cima de todos, e os finalizam até chegar no prédio onde Ra estava. E lá eles se defendem da horda, e esperam a nova leva se aproximar, enquanto Id é acompanhado por Yura até o arranha-céu para confrontar o Ra, tendo que eliminar alguns inimigos pelo caminho. Vendo que só tinha uma forma de terminar aquele confronto, Dolmatov manda Osmo e Oleg levarem os civis para um lugar seguro, cuidando da sua retaguarda, já que eles tinham apenas uma chance de vencer. E então eles entregam suas vidas pelo bem da humanidade. Nesse momento, o inevitável acontece, e Id finalmente se encontra com Ra. E Yura até tenta dar o primeiro golpe, mas o alienígena o lança para longe, e o cara quase cai do prédio. E aí, Id incrementa sua mão como aço em brasa, e ataca o alienígena. A luta é disputada, só que como Id estava mais fraco, ele sofre para virar a briga. E aí, por sorte, uma explosão distrai todo mundo, e Id aproveita para cravar seu punho no peito de Ra. Então, Yura utiliza a chance para finalizar a luta, enfiando uma granada no peito de Ra, explodindo o Alien. Bom galera, em relação à tentativa de estabelecer o controle de mentes, isso realmente foi posto em prática na vida real com o projeto MK-Ultra, um programa clandestino da CIA que buscava desenvolver técnicas de interrogatório, no intuito de converter agentes e espiões em benefício dos Estados Unidos contra a União Soviética. Além disso, a criação de armas biológicas também não é exclusiva da ficção, já que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão realizou testes com armas
biológicas em prisioneiros de guerra, utilizando de peste bubônica, cólera e antrax, no intuito de registrar até onde os limites do corpo humano eram capazes de chegar. Mas voltando ao filme, agora com a vitória sobre os alienados, Id controla suas mentes e os finaliza de uma vez por todas, e depois disso ele diz para os sobreviventes fazerem o que foram criados para fazer, que era finalizar a todos, já que as guerras fizeram os homens mais fortes, a ponto de se tornarem uma ameaça até mesmo para os alienígenas. E Id complementa que Ha criou uma religião de amor para dar fim às guerras e impedir que os humanos se tornassem um empecilho para os aliens no futuro, o que não funcionou, já que a religião foi usada como combustível para mais confrontos. Ele ainda diz que quando a nave alienígena chegasse, o grupo teria que finalizar todos os aliens, e que ele os ajudaria com isso, contando que só não impediu a grande dominação para que ele pudesse finalizar seu próprio povo. E quando aqueles últimos 6 humanos da Terra dessem à luz a nova geração, todos olhariam para o alien como seu único deus. E ao ouvir aquilo, Genya não aceita, dizendo que Id era o próprio diabo. E aí, a Liona ameaça finalizar o alien, mas Yura tenta convencê-la de que precisavam dele para vencer os outros que estavam chegando. Vendo uma oportunidade de acabar com aquele mal, Genya pega uma faca e ataca Id, mas o alien prova sua grandeza, confundindo o rapaz e mostrando que ele havia finalizado Osmo e não ele. Isso enlouquece Genya, que acaba dando razão para o que o Id disse, que mesmo sendo mais fraco, o homem ainda possui um instinto natural de finalizar os outros. É aí que Oleg parte para cima do alien, só que Yura tenta impedi-lo, fazendo com que uma luta se iniciasse. E quando Yura parecia estar vencendo, Olya não aguenta ver seus aliados um contra o outro e atira contra o soldado. Então Oleg se levanta e se arma contra a aberração que usa seus poderes para se transformar em clones do pai do cara. Porém, Genya sabia quem era o verdadeiro entre eles e avança contra Id, finalizando os dois com a queda. Nesse momento, a nave dos alienígenas adentra a atmosfera, mostrando que agora não havia escapatória e que o fim deles finalmente havia chegado. Só que Oleg percebe um dispositivo que caiu de Id logo quando a nave pousa no chão e abre as suas portas como um convite. E assim os três deixam Yura para trás e se dirigem até a nave. E antes de entrar naquela coisa, eles aproveitam para se armarem. E lá dentro, o trio encontra milhares de cápsulas de hibernação com aliens adormecidos. E aí Oleg atira contra eles, mostrando que eram seres fáceis de finalizar assim como os humanos. Nisso, o grupo percebe um fluido verde que era o oxigênio dos aliens. E então a Liona tem a ideia de cortar os cabos por onde aquilo corria, fazendo com que alguns deles fossem finalizados no processo. Juntando as duas descobertas, o trio começa a destruir os canos para fazer uma finalização em massa de alienígenas. E nesse meio tempo, eles percebem que aquela nave não era como outra qualquer, já que a gravidade de lá os permitia percorrer as paredes e o teto. E no momento em que Oleg se preparava para finalizar os últimos daquela espécie, Olya o impede, já que os que sobraram eram apenas crianças sem nenhuma maldade. E eu só fico imaginando como eles vão contar o que fizeram com os pais delas depois disso. No fim, os pequenos acordam, e o trio se surpreende ao ver o quão parecido eles eram com as crianças da Terra, poupando suas vidas e permitindo o início de uma nova era entre homens e aliens. Fala galera, o que vocês acham que será da Terra com a união entre as espécies? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar nesses dois que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.